Nós já estamos de volta. Hoje é dia de receber a doutora Ana Antunes, ela que é especialista no direito imobiliário e hoje nós vamos falar sobre o testamento. Doutora Ana, mais uma vez, seja muito bem-vinda. Obrigada, Fábio. Vamos começar então, tirando essa dúvida, qual que é a diferença entre um testamento público e um testamento particular? E doutora, qual que é o mais comum? Bom, o mais comum é o público, é o mais seguro e o que a gente aconselha, né? Sim. Mas qual a diferença entre eles? O público é aquele que a gente faz perante o cartório de notas, certo? Ele é feito através de uma escritura pública e ele fica registrado no cartório, por isso ele é mais seguro, né? O testamento particular é aquele que a pessoa escreve de próprio punho as disposições testamentárias dela. E ela vai deixar aquele documento guardado com ela ou com alguém da sua confiança. Por ser um documento particular que a própria pessoa escreve, ele é mais fácil de ser contestado, né? Então, por isso a gente sempre aconselha que, se possível, faça o testamento público. Agora, doutora, nós vamos começar a tirar as dúvidas dos nossos telespectadores. A primeira pergunta é a seguinte: eu não tenho um testamento, mas quero garantir que meus bens sejam distribuídos de acordo com meus desejos. O que acontece se eu morrer sem um testamento? Que é o meu caso também. Ainda não tenho um testamento público, ainda não escrevi um testamento, mas quero que meus bens sejam distribuídos de acordo com o meu desejo, com a minha vontade. Se eu não deixar nada escrito e não fizer um testamento público, o que pode acontecer? Bom, Fábio, se você não fizer este testamento público e vier a falecer, infelizmente a sua vontade ela não poderá ser respeitada. Sim. Os seus bens, o seu patrimônio, eles vão ser partilhados de acordo com a legislação. Ou seja, né, quem vai herdar são aqueles seus herdeiros diretos e de acordo com a partilha legal. Agora, vamos supor, você quer beneficiar alguém que não seja os seus herdeiros legais, ou você quer colocar alguma cláusula para proteger o seu patrimônio, alguma coisa nesse sentido, tem que ser feito o testamento, porque só assim você vai garantir que a sua vontade seja respeitada depois da sua morte. Nesse caso, o recomendável seria o testamento público. Sim, por ser um testamento mais seguro. Muitas pessoas ficam receosas porque ele acaba sendo um pouco mais oneroso, né? Custa um pouco mais caro do que o particular. Mas sua efetividade, sua segurança é muito maior. Agora, doutora, tem mais uma dúvida aqui de uma telespectadora. Eu posso mudar meu testamento ou as disposições de uma doação a qualquer momento? Quais são as regras para fazer alterações no testamento? Sim, muita gente tem o pé atrás de fazer um testamento e se eu quiser mudar, né? Se eu repensar, não quiser deixar aquele testamento dessa forma mais, não tem problema. Você pode mudar o testamento a qualquer momento. Como que é feito isso? Através de um novo testamento. Através desse novo testamento, você vai dispor novamente da forma que você acha melhor. E assim você vai revogar o anterior. Você pode revogar ele totalmente, né, ou parcialmente. Muito cuidado, Fábio, com essa questão do testamento é que, mesmo que você tenha um desejo de deixar aquele bem, aquele patrimônio para aquela pessoa específica, tem regras a ser seguidas, né? Por exemplo, não sei se você viu falar, mas na mídia apareceu por esses tempos, uma pessoa que deixou todo o patrimônio para o jogador Neymar. Não cheguei a ver. Pois é, esse testamento, se ele tem herdeiros, ele não poderia ter feito dessa forma, né? Porque ele só pode dispor da metade daquele patrimônio dele. Então, se ele dispôs do patrimônio total para o jogador, esse testamento dele já é nulo. Então, nesse caso, esse testamento ficou nulo e perdeu toda a validade. Perdeu toda a Neymar validade. não recebeu nem 50%. Nem 50%. Então, vamos a mais uma pergunta aqui, doutora. Se eu não quiser que meus herdeiros saibam os detalhes do meu testamento enquanto eu estou vivo, posso manter isso em segredo? Pode e deve. Se for um testamento particular, que é aquele que você vai escrever e vai guardar, você vai deixar, né, guardado em um local seguro. E a gente aconselha que deixe com alguém de sua confiança, pode ser até mesmo seu advogado, né? Porque às vezes você vai fazer, só você vai saber onde está e ele não vai ter eficácia depois da sua morte. Agora, se for o testamento público, aquele registrado no cartório, apesar do nome público, ele não é público, as pessoas só têm acesso a ele após a sua morte com a apresentação da certidão de óbito. Então você pode ficar tranquilo que ele vai estar em sigilo ali no cartório.
Pois é, doutora, as pessoas têm muitas dúvidas com relação a isso. Eu esqueci até de lhe perguntar anteriormente com relação ao testamento particular. A gente precisa de registrar ele ou pode apenas escrever, assiná-lo, guardá-lo ou deixar com o advogado? Então, se você quiser registrar, reconhecer aquelas assinaturas, Sim. é uma forma de deixar ele um pouco mais seguro, certo? Então, você pode reconhecer a assinatura, pode registrar no cartório de títulos e documentos, não tem problema. Mas você pode simplesmente assinar e deixar com o advogado, não tem problema nenhum, até porque ali a gente recomenda que seja feito a próprio punho, para a letra da pessoa estar ali registrada, né? Então, mas se for possível reconhecer as assinaturas, a gente recomenda sim. Então vamos a mais uma pergunta aqui. Posso nomear um tutor legal para os meus filhos menores em meu testamento, mesmo que eu não tenha parentes próximos para atuar como guardiões? Sim, muita gente às vezes cuida dos filhos sozinhos, né? Não tem uma pessoa próxima ali para ser o tutor, o guardião dos menores. Você pode nomear no seu testamento. A gente aconselha até que seja mais de uma pessoa, né? Porque às vezes a gente falece, aquela pessoa, outra acaba falecendo logo depois. Então, se possível, umas duas. E o que a gente recomenda que você deve fazer é converse com aquela pessoa que você tem total confiança, abra, né, o seu desejo para ela, pergunte se ela aceita esse encargo, né, porque a pessoa também tem que aceitar. E sempre procure pessoas que sejam aptas para cuidar daquele menor, que tenham condições, né, psicológicas, condições, porque ela vai ser entrevistada depois, no momento, né, da guarda ser transferida, mas você pode sim nomear, não tem problema. Agora, doutora, para a gente encerrar, tem mais uma dúvida aqui que é a seguinte: como posso garantir que meus desejos em relação à minha assistência médica, caso eu fique incapacitado, sejam respeitados em meu testamento? Isso é comum, a pessoa ficar incapacitada, ela é sozinha, precisa de assistência médica, precisa ali de um enfermeiro 24 horas. Como que ela pode garantir isso em testamento? Sim, esse tipo de testamento é chamado testamento vital. Muita gente não sabe que você pode estabelecer até o seu tratamento dentro desse testamento. Por exemplo, vamos supor que aconteça um acidente, a gente fique incapaz, a gente não tenha mais o discernimento, você tendo aquele testamento, você pode estabelecer como que é feito o seu tratamento. Se você quer passar para o tratamento invasivo ou não. Aqui no Brasil, ainda não se pode fazer a eutanásia, né? Mas em países onde é permitido, a pessoa pode até testar sobre isso, se ela deseja que seja feita a eutanásia em condições, né, que a pessoa fique incapaz. Aqui no Brasil, a gente pode testar sobre os tratamentos. Por exemplo, pessoa que passa por tratamento de câncer, ela não quer mais aquele tratamento invasivo, ela quer garantir que sua morte seja sem dor, seja tranquila, né? Ela pode testar, ela pode expor isso e isso deve ser respeitado. Doutora, foi muito proveitoso o nosso bate-papo hoje, principalmente essa questão do testamento particular e do testamento público, tirando essas dúvidas dos nossos telespectadores. Eu mesmo não sabia que eu poderia escrever um testamento a punho e registrá-lo, né, para poder garantir que meus bens sejam distribuídos da forma que eu queira. Exatamente. Né, de acordo com o meu desejo. Pessoal que queira fazer um testamento, que queira tirar as dúvidas, como faz para poder entrar em contato com você? Bom, pode entrar em contato pelo telefone 379-9944-1975 ou no nosso escritório na Praça Dr. Augusto Gonçalves, 304, sala 17, em cima da loja Malucão.